em virtude da falta de servidores públicos, de agentes penitenciários, em virtude da falta de veículos. Às vezes os veículos estão com defeito, às vezes não há veículos suficientes no estado para fazer esse deslocamento de presos. Em razão desses problemas, que são mais orçamentários do que processuais, é uma questão de orçamento muito mais do que de processo, é muito comum que ocorra o descumprimento dessas requisições. E aí, os réus presos não comparecem às audiências para ouvir os depoimentos das testemunhas de defesa, testemunhas da acusação, não comparecem em audiências de precatórias. É muito comum esse tipo de fatalidade, digamos, para o exercício da defesa. Porque, querendo ou não, quando um réu, preso ou solto, não importa, ele deixa de ouvir o que as testemunhas falaram, ele só vai para o interrogatório, ele está sendo privado da possibilidade de exercer a autodefesa. Até porque o interrogatório é o último ato da instrução. Sendo o último ato da instrução e sendo considerado, no mínimo, um ato misto, um pouco meio de prova, um pouco exercício de defesa, meio de defesa, ou totalmente um meio de defesa para alguns, dessa forma, ele é o último ato da instrução para que o réu saiba de tudo que foi falado anteriormente, o que cada testemunha da acusação falou, tanto no local em que tramita o processo, como também na precatória. Isso é muito importante para o exercício da ampla defesa e do contraditório e para o exercício da autodefesa pelo réu, sabendo o que cada pessoa falou e tendo ciência do que ele deve falar no seu interrogatório. Dessa forma, quando, por questões orçamentárias, um réu que está preso não é levado para uma audiência, o seu contraditório, a ampla defesa, tudo isso é violado em decorrência de problemas orçamentários, de problemas às vezes não orçamentários, mas também de organização. Falta uma requisição, ou é feita a requisição, mas o órgão não consegue cumprir. Tudo isso vai afetando o exercício da defesa e, nesse caso, vários juízes, para não prejudicar a pauta de audiência, realizam o ato sem a presença do réu. E isso é muito preocupante, pois, como eu já falei, sem a presença do réu, sem fazer a videoconferência, sem a realização do ato no próprio estabelecimento prisional, o réu está sendo totalmente privado da sua presença na audiência que vai decidir a sua vida. Às vezes para uma pena de 1 ano, às vezes para uma pena de 20 anos, 25 anos. A questão é que o réu tem o direito de estar na audiência. Se está solto, ele deve ir sob pena de revelia, entre aspas. A gente sabe que a revelia no processo penal é muito diferente, não há inversão do ônus da prova ou qualquer coisa semelhante, mas se está solto, o réu deve ir. Se está preso, bom, ele não tem como sair do presídio. Se sai do presídio e está cumprindo uma pena, é falta grave, ainda será sancionado por essa saída. E se ele não sai do presídio e fica esperando o transporte, às vezes não tem o transporte, porque não teve a requisição ou porque a requisição não é cumprida. E nesse caso, o réu que está preso é privado da possibilidade de estar numa audiência para ouvir o que as testemunhas falam, o que está sendo feito naquela audiência de precatória. E isso, evidentemente, é preocupante para o exercício da defesa.